Boa tarde, sou Cíntia Muniz dos Santos, cursista da especialização pós-graduação Lato Sensu em Práticas Assertivas da Educação Profissional integrada à Educação de Jovens Adultos. E irei apresentar a atividade 4 para obtenção de aprovação do curso Práticas Pedagógicas da Educação Profissional integrada à Educação de Jovens Adultos. A atividade consiste em uma videoaula preparada para ser realizada no Colégio Estadual Melquiades Picanso, com o tema Humanidade e Meio Ambiente. A aula será sobre interferências no planeta, ministrada para turmas do primeiro ano, da professora Cíntia Muniz. Bom, a primeira parte da aula estaremos analisando as notícias sobre a região onde localiza-se o Colégio Estadual Melquiades Picanso, que é no município de São Gonçalo, localizado no estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana. Neste sentido, analisaremos as notícias do jornal São Gonçalo, que descreve o meio ambiente e pede socorro. São Gonçalo integra ampla pesquisa para mapear mudanças em cidades brasileiras com alto índice de poluição. A outra notícia a ser analisada, a segunda notícia, é sobre os rios do estado do Rio de Janeiro. Rios urbanos do Rio de Janeiro têm a pior qualidade de água do país, aponta relatório. Bom, no que consiste interferências no planeta? Elas são ocasionadas pelos diversos impactos ambientais que o homem pode realizar na natureza. Neste caso, seriam alterações no meio ambiente realizadas pela ação antrópica, como, por exemplo, o tema a ser discutido, que é a poluição das águas. Como que o homem interfere com a poluição das águas no planeta? Temos que ir na origem do problema e descrever a distribuição da água no planeta Terra. A distribuição da água no planeta Terra é a seguinte: 70% do planeta, da superfície, é coberto por água. Tanto que o planeta é chamado, empiricamente, planeta água. Essa condição de ter 70% da superfície coberta por água passa a impressão de que a água é um bem inesgotável. Mas não é verdade. Nós temos que nos preocupar com a água, porque não há muita água por aí. E como que ocasiona essa interferência do homem no planeta em relação à poluição da água? Analisando aqui a distribuição da água no globo terrestre, na biosfera, no planeta, né? O nosso planeta ele tem muita água, sendo que 1.460 milhões de quilômetros cúbicos são distribuídos da seguinte forma: 93% nos oceanos, 4% nas águas subterrâneas, 2% em gelo. Na água superficial temos menos de 0,1%, corresponde às águas dos rios, lagos de água doce. Na atmosfera ainda temos 13.000 quilômetros cúbicos e na biosfera 600 quilômetros cúbicos de água. Neste sentido,
alguns países. Temos até o exemplo do Mar de Aral, onde eu disponibilizo o vídeo em que o Mar de Aral virou um deserto devido à transposição das águas de um rio. Mudou a relação social e econômica e a história do país, que é o Uzbequistão. Apesar da crise da quantidade de água que existe no planeta, especialistas acreditam que em 20 a 30 anos nós teremos no mundo uma crise da água. Mas as pessoas podem até achar que a água está acabando, mas nós temos água, né? Só que a quantidade de água no planeta, ela vai se mantendo constante devido ao ciclo hidrológico, porém, que é renovável. Porém, se não cuidarmos da economia da água e do seu uso, nós não teremos água potável, água doce para uso, para beber. Nós precisamos dessa água também para a ingestão. Neste sentido, eu mostro aqui o infográfico, a imagem do ciclo hidrológico, que nos faz pensar, né, na evaporação e na formação das nuvens. Aqui nós temos as águas subterrâneas, a infiltração das águas que vêm da chuva, demonstrando a demonstração do calor do sol, na evaporação e transpiração da água. A luz solar realiza esse fenômeno. E evapora-se então as águas dos oceanos, dos lagos e rios, evaporação também da transpiração das plantas, que vão formar as nuvens. Quando esse vapor se esfria, formam-se as nuvens. As nuvens sofrem a precipitação e proporcionam o surgimento das chuvas, da neve e do granizo. E mantém-se o ciclo diariamente do planeta, o ciclo hidrológico. Bom, cabe pensar também na condição, além do ciclo hidrológico, pensar na condição do índice de desenvolvimento humano, do DH, e a condição dessa distribuição da água na população e sua qualidade de vida. Também como as cidades tratam a gestão dessa água. Então eu faço a seguinte pergunta: você sabia que o índice de desenvolvimento humano está relacionado com a qualidade de vida da população e também com as cidades, como as cidades tratam a gestão da água? Você pensou que a desigualdade social permite a precariedade na distribuição de água em sua cidade? A água em sua cidade chega a todos na torneira pela distribuidora estadual? Vamos discutir como é esta distribuição em sua cidade. Então, eu deixo aqui uma atividade a partir da impressão da reportagem no terceiro e segundo slides, que agora em grupo vocês irão conversar sobre o tema da aula e descrever ao menos 15 linhas sobre a distribuição de água em sua cidade. Consumo e gasto da água. O consumo e o gasto da água está relacionado à parcela de água restante para ou disponível para o consumo diário dos seres vivos, para a ingestão de água, para a maneira como gastamos essa água, usamos essa água em nossas casas. E podemos imaginar que enfrentaremos problemas de escassez da água no futuro bem próximo, porque não vivemos na civilização dos resíduos sólidos.
marcada pelo desperdício da água. E, segundo especialistas, nos últimos 15 anos, essa oferta de água, estou falando da água limpa, água potável, por habitante reduziu 40%. E segundo a ONU, até 2050, mais 45% desta população, da população mundial, não terá acesso à água potável. E ainda pensando que essa distribuição é desigual, ela não chega a todos. Consumo e gasto da água. No consumo e gasto da água, a situação é preocupante, porque nós temos aqui a descrição de cada atividade, enquanto se gasta de água por minuto nas atividades diárias. Temos aqui um exemplo, falarei um ou dois. A lavagem de roupa, a máquina consome 130 litros de água. Para lavar uma calçada com mangueira, durante 15 minutos, gasta-se 280 litros de água. O infográfico da água que você não vê está disponível aqui. E o que nos chama a atenção é que durante a produção, produção das indústrias, por exemplo, a produção de manteiga, para 1 quilo de manteiga, a indústria gasta 18 mil litros de água. E também há um gasto alto na produção de 1 quilo de carne, 17.100 litros de água. Então, podemos considerar aí que a redução do consumo proporcionaria uma economia de água. Já que estamos falando de consumo, vamos descobrir aqui o conceito de consumo, consumismo. Consumismo é o ato de consumir ou consumo em demasia, ou ainda o ato ilimitado de consumo dos bens duráveis. No vídeo História das Coisas, que eu deixo aqui como sugestão, disponibilizado no YouTube, vai descrever as relações de consumo do nosso cotidiano. É interessante vocês visualizarem. Qualidade da água e poluição. Vamos pensar aqui no que afetaria a qualidade da água em nosso município. O lançamento de esgoto doméstico, o lançamento de resíduos industriais, o chorume que atinge dos lixões que irão atingir os cursos de água, as alterações da qualidade da água, ela está associada à ação antrópica, aos diferentes usos que o homem realiza com ela. A poluição da água, ela tem 3 origens: origem química, origem física, origem biológica. E cabe lembrar que a origem química é de poluentes biodegradáveis ou não lançados nas águas. A física, o resíduo sólido, neste caso o lixo. E a biológica, o esgoto, por exemplo, que o esgoto ele polui a água, além disso traz agentes patogênicos. Aqui temos uma imagem sobre a distribuição da água do planeta. Cabe também lembrar que somente 2,5% de água é doce, podemos ingeri-lo. Iremos falar agora também da qualidade da água e da poluição. A qualidade da água, ela está relacionada com a poluição e a densidade populacional em uma determinada área. Porque também se reflete de acordo com o percentual de habitantes
sem acesso à água potável. Em alguns países, como por exemplo Etiópia, Afeganistão, Paraguai, Haiti e Marrocos, nós temos uma distribuição bem desigual do acesso à água. Em Marrocos, por exemplo, 41% só tem acesso à água potável. No Brasil, que é a maior reserva de água doce do mundo, cerca de 12% do total tem enfrentado os problemas com recursos hídricos. E estão concentrados na Amazônia, desses 12%, 70% da água disponível do nosso país. Segundo as Nações Unidas, a ONU, há uma incidência grande de doenças vinculadas pela água, como gastroenterite, esquistossomose, febre tifoide, leptospirose e outras. Poluição da água, temos aqui também uma outra imagem descrevendo a distribuição do acesso à água nas diferentes regiões do Brasil e do tratamento de esgoto. O que cabe lembrar que na região centro-oeste tem maior acesso ao esgoto tratado, 50%. Bom, agora chegou o momento da avaliação da aprendizagem. Se vocês conseguiram aprender nesta aula alguns conceitos, fica aqui 4 perguntas para vocês responderem e me entregarem em 25 minutos. Muito obrigada. Até mais.